Preocupação com mineradora em Pitinga. OAB pede que a IPAAM vistorie barragens de alto risco em Presidente Figueiredo. Amazonas tem maior proporção de servidores federais expulsos por corrupção, diz a Controladoria Geral da União. Prefeitura parcela em 12 vezes multas de trânsito. Brasil pior em ranking de países menos corruptos. Número de mortos em Brumadinho sobe para 65. 279 pessoas continuam desaparecidas. Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil cumprem nesta manhã mandado de prisão contra engenheiros que atestaram segurança da barragem. Eles já estão presos. Presidente em exercício Hamilton Mourão comanda hoje reunião de ministros para discutir segurança de barragens. Perda de 71 bilhões em um dia da Vale é a maior do mercado brasileiro. Estados Unidos congelam ativos da estatal de petróleo venezuelana. Colômbia diz não ter informações de tropas americanas que estariam se preparando para invadir a Venezuela com 5.000 homens. Ela já estava jurada. Lutadora de jiu-jitsu foi morta por vingança. O suspeito do assassinato teve decretada prisão preventiva. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. O dia fica parcialmente nublado com pancadas de chuva, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 19 milímetros. Com alguma nebulosidade, o dia amanhece com 25 graus de temperatura, com máxima prevista de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 79%. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É terça-feira, 29 de janeiro. Faltam 336 dias para terminar 2019. Dia de São Valério. O Rio Negro subiu mais 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 22 centímetros. Foram normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes durante a madrugada. O militar de Ponta Pelada está operando sem restrições para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nesta data. Em 29 de janeiro de 1999 foi dada a largada das comemorações em homenagem ao pintor espanhol Velázquez, ocorrido em diversos países do mundo, 400 anos após sua morte. O primeiro ato ocorreu quando a Christie's leilou o quadro Santa Rufina por 8,1 milhões de dólares. 1905, morre o jornalista e abolicionista José do Patrocínio. Na ocasião, ele estava com 55 anos e morava em um barracão no subúrbio do Rio de Janeiro. 1948, Mahatma Gandhi, o maior líder nacionalista hindu e pacifista, é assassinado aos 78 anos a tiros por um jovem fanático. 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Com a chegada do período pré-carnavalesco, o Departamento de Trânsito do Estado reforçou no final de semana o trabalho de fiscalização da lei seca. O objetivo é inibir a circulação de motoristas alcoolizados e a prática de infrações de trânsito. Durante a operação, 60 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito do álcool. 141 veículos foram removidos, sendo 88 carros e 53 motocicletas, além de 500 autos de infração emitidos contra condutores por diversas irregularidades. E falando em trânsito, Alberto Peregrini, como está o trânsito nesse instante em nossas principais ruas e avenidas? Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Verdade, Paulo, essa operação do final de semana realmente foi maravilhosa do Detran aí nas ruas da cidade. Nesse momento, o trânsito oferece um tráfego muito tranquilo nas principais vias da cidade. Nós temos aí uma movimentação um pouquinho maior na Constantino Nery, também na Djalma Batista, mas a grande movimentação, Paulo, fica por conta da Avenida Grande Circular, que nesse momento tem uma movimentação bem intensa, principalmente, por parte dos ônibus do transporte especial que levam e trazem os trabalhadores do distrito. Alberto Peregrini, além daquela morte, aquele homem que foi encontrado na depredada Santa Casa de Misericórdia, aqui na 24 de julho, na 10 de julho, digo, e o IML não teve mais nenhum trabalho nessas últimas horas. Pois é, Paulo, pouco trabalho, Houve remoção sim, mas de pronto-socorro, de pessoas que estavam aí internadas devido a acidentes de trânsito, a agressão física, mas remoção de mortes em via pública devido a homicídios ou acidentes, não tivemos não, Paulo. A última registrada foi sim essa que você colocou, ocorrida ontem lá na Avenida 10 de Julho, no prédio da antiga Santa Casa de Misericórdia.
Perequim, esse homem já foi identificado, não? Não, ainda não foi identificado, Paulo. Na ocasião, nós estávamos lá no local, na hora do programa do Valdir Correia, nós estivemos fazendo a cobertura de lá do local, Paulo Guerra, e naquele momento não se tinha nenhuma informação, né? Nem sequer de que o homem havia sido morto, assassinado. Logo depois da perícia técnica ter feito, né, os primeiros procedimentos, já tem a informação que ele levou várias pancadas na cabeça e tinha perfurações também pelo corpo. Alberto Peregrino vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para ti. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouquinho a gente vai voltar assim com essas e outras informações, vamos destacar aí tudo que está ocorrendo na cidade e estamos aí de olho, né? Para qualquer momento, se vier alguma ocorrência, com certeza o ouvinte do Jornal da Manhã vai ficar sabendo. 5h54. Vamos atualizar algumas informações sobre o desastre lá de Brumadinho. O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil cumpriram na manhã de hoje mandados de prisão expedidos pela Justiça Estadual de Minas Gerais contra engenheiros que atestaram a segurança da barragem 1 da mina do Feijão, lá em Brumadinho, que se rompeu na última sexta-feira. As ações são coordenadas por promotores do núcleo da capital, do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, e pelo DECAD, o Departamento de Capturas da Polícia Civil Paulista. A Polícia Federal em São Paulo também participou da operação e cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em empresas que prestam serviços para a Vale. Os investigadores apuram se documentos feitos por empresas contratadas pela Vale que atestavam a segurança da barragem que se rompeu foram, de alguma maneira, fraudados. Condutores com multa de trânsito em atraso vão poder quitar suas dívidas no cartão de crédito parceladas em até 12 vezes. Todos os cartões de crédito serão aceitos e os recursos arrecadados serão destinados à educação no trânsito, sinalização e obras de engenharia que possam facilitar o fluxo de veículos e a segurança no trânsito. O lançamento do sistema de pagamento parcelado foi feito pelo prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, no início da tarde de ontem. O primeiro objetivo é nós possibilitarmos aos motoristas devedores que eles limpem suas carteiras e que dirijam tranquilos. Os recursos, e esse é o segundo objetivo, auferidos a partir daí, eles vão servir para aulas sobre o bom trânsito, eles vão servir para mexidas de engenharia de trânsito que facilitem o tráfego de veículos em Manaus, vai servir para nós investirmos mais em educação de trânsito nas nossas escolas municipais e abertos, obviamente, para colaborar com as escolas estaduais. Nós jamais nos furtaríamos a isso. Nós queremos um trânsito ordeiro. Muito bem, e um trânsito organizado. E um trânsito organizado começa com cada motorista com sua carteira em dia. A grande vantagem é que os motoristas, eles podem parcelar no cartão de crédito os seus débitos. O condutor interessado em dividir os débitos pode fazer a operação bancária no setor de atendimento do Manaus Trânsito, segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Ao anunciar parcelamento em 12 vezes de multas de trânsito, o prefeito também informou sobre o edital para novos radares. Manaus está sem seus 36 detectores de velocidade desde o ano de 2015. Proprietários de veículos com placas final 1 têm até a próxima quinta-feira para garantir desconto de 10% no pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. O calendário de pagamento foi estabelecido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Amazonas, Cefaz-AM. E o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-M, utiliza os prazos para o licenciamento de veículos. Com oportunidades para diversas áreas, a Secretaria de Estado do Trabalho do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Emprego, oferta 47 vagas de emprego nesta terça-feira. Os interessados devem comparecer das 8 às 17 horas na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Há pouco o Jornal da Manhã falou sobre o parcelamento em 12 vezes de multas de trânsito. E um ouvinte questionou aqui através do aplicativo humano e que o prefeito também poderia fazer o parcelamento do IPVA. Só para esclarecer, o IPVA não é da prefeitura, o trânsito é municipalizado, o IPVA é cobrado pelo governo do estado. Logo, só o estado poderá fazer este parcelamento de IPVA em atraso. 6 horas e 3 minutos.
Produtores rurais de Iranduba e municípios vizinhos anunciam inauguração de feira à margem do Rio Solimões. A reportagem é de J. Rai. Produtores rurais de Iranduba e comunidades próximas vão ter um novo espaço para a venda de frutas, verduras, legumes e peixes uma vez por semana. A Feira da Agricultura Familiar do município tem inauguração prevista para o dia 7 de fevereiro vindouro e vai funcionar na margem esquerda do Rio Solimões, próximo ao terminal hidroviário, no espaço em que é promovido anualmente o Festival Gastronômico do Bodó com Farinha. O projeto tem a parceria da Associação dos Produtores do Feirão da CEPROR, que funciona em Manaus, no antigo Parque de Exposições da Expoagro, e mantém 13 feiras itinerantes em vários pontos da capital. Segundo o presidente da associação, Antonivaldo de Souza, a Feira da Agricultura Familiar de Iranduba é uma garantia de mercado dentro e fora do município. É para vender esses produtores aí do Januacá, Manaquiri, Terra Preta, Geratubinha, e daí o produto que não for comercializado aí a gente dá um jeito de espalhar para dentro dessas feiras de Manaus. O agricultor familiar Juvenal da Silva, o Big Bom, coordenador e um dos idealizadores da futura feira, destaca que o local oferece outras possibilidades de negócios. Turismo rural, esse panorama lindo que nós temos aqui na beira do rio já é uma grande coisa. Essa feira aqui surgiu de muitas vezes, já daí eu como agricultor, de ver a situação, produção passando aqui, que é muita produção, só passa aqui, se tu quiser comprar um pé de cheiro verde, coentro, tu não compra, porque essa mercadoria só vai passar por aqui, peixe chegando de todas as partes, e o cara procura aqui, tem um peixe, me deu um peixe para vender aqui. A Feira da Agricultura Familiar de Iranduba vai funcionar às quintas-feiras, a partir das 6 horas da manhã. Cerca de 50 permissionários deverão trabalhar no local. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h05 em Manaus. Agora informações de Manacapuru. Lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. As chuvas que têm caído em nossa região aumentam o volume das águas dos rios e já começa a preocupar a administração municipal. Apesar de ainda apresentar pouco sinal de uma possível grande enchente, providências já estão sendo tomadas por conta da prefeitura através da Defesa Civil na tentativa de amenizar o sofrimento da população que reside em áreas baixas e alagadiças, em especial os da zona rural ribeirinha. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o prefeito Beto D'Angelo relata a situação e diz que a administração já está em alerta para qualquer eventualidade. É sempre complexo dar esse tratamento que a comunidade da zona rural merece, infelizmente pela questão da sazonalidade da nossa região. Nós, nos 2 últimos anos, praticamente o nosso apoio foi muito pouco que recebemos. Nós já temos algumas madeiras doadas ao município, que a gente vai mandar beneficiar, algumas madeiras resistentes, né? E as madeiras brancas que serão usadas para fazer pontes. Mas já estamos em alerta, já fizemos algumas medições. Os últimos 2 anos foram enchentes pequenas, deixaram a gente até numa certa, mesmo com necessidade, mas num certo conforto, mas essa já nos preocupa, porque as medições recentes agora mostram que elas estão bem acima dos últimos 2 anos, portanto nós já estamos em alerta. Agora, infelizmente, as ajudas humanitárias, elas só vêm mediante dados e informações e fotos. A nossa equipe da Defesa Civil já está providenciando isso, já é feito esse movimento. Vamos aguardar também o apoio que porventura possa vir da Defesa Civil do governo do estado para nos ajudar, mas assim, de uma certa forma, no geral, conseguimos dar uma fluidez nas águas pluviais, evitando grandes alagações no município. O prefeito pede à população que evitem jogar lixo nos bueiros, já que esse é um problema que mais contribui para o surgimento de alagações. Nos últimos dias, as águas subiram em média 3 centímetros, mas em relação à enchente do ano passado, a diferença é bem considerada. Ontem pela manhã, o nível das águas era de 15 metros e 43 centímetros. O ano passado, nesta mesma data, o nível era apenas de 13 metros e 50 centímetros. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. Ainda há pouco falávamos sobre o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil, que cumpriram hoje mandados de prisão expedidos pela Justiça Estadual contra os engenheiros responsáveis e pela barragem 1 da mina do Feijão.
E as informações de agora: a prisão dos engenheiros Makoto Namba e André Yasuda em São Paulo ocorreu nos bairros de Moema e Vila Mariana, na Zona Sul. Eles foram levados para a sede da Polícia Civil e vão ser encaminhados em seguida para Minas Gerais. Informações atualizadas sobre a tragédia de Brumadinho, que tem já computado em 65 mortos. 6h09 em Manaus. Nesta segunda-feira, às 2h30 da manhã, no Porto da Manaus Moderna, no centro-sul da capital, a Polícia Militar apreendeu 3 toneladas de pescado ilegal. A ação foi realizada pelo Batalhão de Policiamento Ambiental e pelo Canil da Polícia Militar do Amazonas. A apreensão aconteceu após os policiais receberem denúncia anônima sobre uma embarcação chamada Manuel Monteiro, que veio do município de Japurá. No interior do barco, encontrando 3 toneladas de pirarucu e outras espécies que se encontram no período de defesa, como o tambaqui, o surubim e o pacu, além de carne de caça de animais silvestres que foram doados a instituições de caridade. O responsável pela embarcação, um homem de 56 anos, foi detido por crime ambiental. A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, SENTEP, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, abre nesta terça-feira 41 vagas gratuitas para curso de construção civil para pessoas com deficiência. Para o secretário da SENTEP, Marco Pessoa, por lei, empresas com mais de 100 funcionários devem destinar pelo menos 2% dos postos de trabalho a pessoas com alguma deficiência. As inscrições vão até quinta-feira e deverão ser feitas na Galeria dos Remédios, localizada na Rua Miranda Leão. Na primeira reunião do ano da Sala de Situação de Vigilância em Saúde, realizada nesta segunda-feira, com a presença de gestores da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde, foi definida a continuidade das estratégias para o combate ao sarampo em Manaus, com ação de vigilância, controle e monitoramento em todos os casos suspeitos da doença. A secretária municipal de saúde em exercício, Adriana Elias, destacou que mesmo com a redução dos casos de sarampo nos últimos meses, é preciso manter o reforço do trabalho de prevenção, principalmente com a vacinação das pessoas na faixa etária de 6 meses a 49 anos. O interior do Amazonas será beneficiado este ano em diversas áreas como saúde, educação, infraestrutura, segurança e esporte, dentre outras, por meio de emendas parlamentares do deputado estadual Josué Neto, do PSD, que somam 5,2 milhões de reais. Entre os municípios contemplados com recursos oriundos de emendas apresentadas ao orçamento 2019 estão Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Zeiro-Nepé, Nova Olinda do Norte, Urucará, Canutama, Parintins, Benjamin Constant, Humaitá, Manaquiri, Boa Vista do Ramo, Sonantins, Borba, Albarança, Cefé e Altazes. Evitando o discurso do já ganhou, o deputado estadual Josué Neto, do PSD, único candidato à presidência da Assembleia Legislativa, está entabulando conversas com os deputados do seu grupo e também com parlamentares eleitos ligados a Belarmino Lins, que retirou sua candidatura ao comando da casa na semana passada. As conversas de Neto envolvem a formação da nova mesa diretora da Assembleia a partir de fevereiro. O presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida, deu início ontem a uma série de inaugurações que incluem não só a reforma de parte da estrutura física da sede do Poder Legislativo, como também a modernização dos procedimentos administrativos da casa. A reforma é a primeira desde a inauguração do prédio há 12 anos. A solenidade teve início com a entrega das mudanças realizadas na entrada do prédio principal, que teve a fachada recuperada, ganhou escada e uma rampa para pessoas com deficiência e uma nova recepção que visa proporcionar maior conforto à população. Na sequência, inaugurou a nova galeria com foto dos ex-presidentes da Assembleia, a sala que vai abrigar a Associação dos Ex-Deputados e o plenário Rui Araújo, que teve o teto reformado e ganhou nova cor, ficando mais iluminado, que facilitará a transmissão das sessões plenárias. Em seu discurso, Davi Almeida falou sobre a entrega do pacote de obras e sobre as medidas que tomou durante o período em que esteve à frente do Poder Legislativo, dentre elas a abertura que deu às reivindicações da sociedade civil organizada. O povo teve o respaldo dos seus deputados em tudo aquilo que foi enviado para a Assembleia. Nós defendemos a Assembleia, nós defendemos o povo, os interesses da população, sem nos colocarmos como oposição favosa.
nós aprovamos 95% das mensagens do governo. Eu nunca me coloquei aqui como deputado de oposição raivosa ou xiita, de forma alguma. Sempre no diálogo, conversando sempre com a situação, com a oposição, com os independentes. E é esse o maior legado que nós vamos deixar. A Assembleia sendo um poder protagonista e respeitado. 9 carretas que transportavam mercadorias contrabandeadas foram retidas no porto de Manaus. A carga de aparelhos eletrônicos não tinha documentos como nota fiscal e está avaliada em 22 milhões de reais. As informações foram divulgadas ontem após uma operação da Receita Federal. Uma equipe de auditores fiscais localizaram as carretas dentro de uma balsa com destino a Belém. Ao todo, 153 caixas com eletrônicos montados na Zona Franca de Manaus foram encontrados nos veículos. Depois de chegar na capital paraense, a mercadoria seguiria para São Paulo. O Amazonas é o estado com a maior média de servidores federais expulsos nos últimos 5 anos, quando se considera a proporção de expulsões a cada 1.000 funcionários. A taxa de 10,74 por mil foi divulgada pela Controladoria Geral da União nesta segunda-feira. Entre 2014 e o ano passado, 99 servidores públicos foram expulsos. O primeiro ano da série é o que teve mais expulsões, 30 no total. Em 2018, o número caiu para 12. O principal motivo das expulsões no ano passado foi a prática de atos relacionados à corrupção, com 8 penalidades aplicadas. Já o abandono de cargo, inassiduidade ou acumulação ilícita de cargos são fundamentos que vêm em seguida com 4 casos. Entre estas, 11 demissões de funcionários efetivos e uma cassação de aposentadoria. 7 das expulsões do Amazonas em 2018 ocorreram entre servidores do Ministério da Saúde, Educação e Fazenda. Tiveram 2 funcionários expulsos. A outra expulsão foi no Ministério do Meio Ambiente. A Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, está cobrando do Instituto de Proteção Ambiental a realização de vistorias em caráter de urgência nas barragens localizadas no município de Presidente Figueiredo. A iniciativa se deu após a OAB-AM tomar conhecimento da existência de um estudo realizado pelo perito e especialista em auditoria e gestão ambiental Clemerson de Salles, o qual aponta que as barragens em Figueiredo apresentam alto nível de rompimento. A pesquisa intitulada Licenciamento Ambiental de Atividades de Mineração em Unidades de Conservação do Amazonas, Incidência, Suporte Jurídico-Administrativo e Aperfeiçoamento foi desenvolvida durante curso de especialização em gestão de áreas protegidas aqui da Amazônia. Conforme dados da Gerência de Segurança de Barragens de Mineração da Superintendência de Produção Mineral, 15 barragens pertencentes à mineração Taboca estão instaladas em Figueiredo, todas tendo como atividade de exploração o estanho primário. Polícia. Foi decretada nesta segunda-feira a prisão preventiva dos 3 homens suspeitos de envolvimento na morte da lutadora Patrícia da Cunha Leite. Ontem, as prisões de Eduardo de Alencar Navegante, de Carlos Abraão Rodrigues Farias, 19 anos, e de Ronaldo Borges Silva, 32, foram convertidas em preventivas. A decisão foi proferida pelo Tribunal de Justiça após o trio ser capturado em flagrante logo após o crime, quando a vítima comemorava o próprio aniversário de 26 anos. O tribunal afirmou em nota que a decisão foi proferida durante uma audiência de custódia realizada na tarde de ontem. Inicialmente, os 3 suspeitos de 19, 22 e 32 anos serão indiciados pelos crimes de latrocínio, cárcere privado e roubo, segundo a Polícia Civil. Ainda segundo a polícia, o suspeito de 32 anos respondia em liberdade por um crime de homicídio acontecido em maio de 2009. Mesmo com a prisão do trio, a arma utilizada no crime que vitimou Patrícia não foi encontrada. A família de Patrícia acusa Eduardo de Alencar Navegante, de 22 anos, de ter sido o mandante do crime. De acordo com os familiares, ele e Patrícia tiveram alguns desentendimentos pelo fato de uma amiga dela, então namorada de Eduardo, ser maltratada e agredida por ele enquanto namoravam. Ontem, no velório da jovem, que aconteceu em uma igreja evangélica no bairro de São Lázaro, os familiares estavam revoltados com a situação e disseram que ela já vinha sofrendo ameaças de morte. 6h21 em Manaus. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes da Difusora. Vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que no pronto-socorro 28 de agosto, o plantão nas últimas 24 horas foi considerado muito tranquilo,
sem nenhum tipo de movimentação maior que chamasse a atenção ou que fugisse aos números do cotidiano. Foi duas pessoas deram entrada vítima de agressão física e uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, e assim foi o plantão tranquilo no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade teve um plantão considerado também tranquilo. Entretanto, uma pessoa deu entrada entre a vida e a morte, vítima de agressão física, várias pauladas pelo corpo, além de murros, chutes, socos, pontapés. Não se sabe ao certo, não se tem informação de quem o agrediu tão barbaramente dessa forma. O fato é que ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio no começo da noite de ontem. Acidente de trânsito, queda de moto. Pronto socorro João Lúcio recebeu mais uma pessoa vítima de acidente de trânsito, queda de moto. Esse jovem de 22 anos deu entrada todo arrebentado, mas não tinha nenhuma fratura mais grave pelo corpo. Teve apenas aí muitas raladuras, bateu um pouco a cabeça, passou por exames, ficou em observação e logo depois foi liberado. Graças aos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, mais uma vida foi salva. Salário atrasado, falta uma coisa aqui, falta uma coisa ali, lá no pronto-socorro João Lúcio, porém não falta empenho dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos em enfermagem que sempre trabalham com muita dedicação, trabalham de coração lá no gigante da zona leste da cidade. Pronto socorro Platão Araújo, a bronca também no pronto socorro Platão Araújo não é fácil. Um homem deu entrada vítima de agressão física, ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e um dolorido rabo de arraia. Ele caiu logo após receber o rabo de arraia, daí foi levado à unidade de saúde, ao pronto-socorro Platão Araújo, onde foi também muito bem atendido por todos os profissionais do Platão Araújo, com médicos, enfermeiros, também técnicos de enfermagem, técnicos aí, a grande maioria de salário atrasado, mas se dedicando muito àqueles que precisam de atendimento médico. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Carro roubado em Boa Vista foi recuperado em Manaus e uma dupla foi presa. Um veículo modelo Logan foi furtado em Boa Vista e recuperado em Manaus, e foi por uma equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o DRCO. De acordo com o diretor do DRCO, o Sival Barroso, o carro foi furtado pelos irmãos gêmeos Marcos Felipe Lima e Marcos André Lima Fontes, ambos de 23 anos de idade, obviamente, né? O dia do roubo foi no último dia 22 de janeiro. Os irmãos já estão presos e deverão ficar presos por mais um bom tempo. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Polícia Militar também realizando grande trabalho na cidade, prendendo aí bandidos e tirando bandidos de circulação. A polícia prendeu Adalberto Anderson Correia Barros, 24 anos, e o David de Souza Vieira, de 18 anos. Eles assaltaram um micro-ônibus no bairro de São José. A polícia chegou junto e prendeu esses dois bandidos que estavam aí assaltando os usuários do transporte coletivo, na grande maioria pessoas humildes, e também os profissionais que trabalham nos ônibus, né, nas lotações, nos ônibus alternativos, que trabalham todos os dias aí, né, para ajudar aí no transporte coletivo, para tirar os seus sustentos, são atacados por esses bandidos
Graças a Deus, 2 deles aí já estão na cadeia. O pessoal do transporte alternativo é uma combinação de amor e ódio. Muitos deles andam fazendo aí as maiores loucuras no trânsito, brigando com outros motoristas, quebrando para-brisas de ônibus durante briga. Os motoristas de alternativo têm sim uma importância grande na área da Zona Leste, mas precisam também se adequar à sociedade. Muitos deles são verdadeiros animais no trânsito aí, oferecendo perigo para as pessoas que dirigem. Sou amigo de todos eles, né? Mas como diz um grande comunicador, onde começa o dever, termina a amizade. Tem que com certeza fazer uma reciclagem, precisam também aí com certeza de uma maior fiscalização em relação ao trânsito, às loucuras que são feitas aí nas ruas da cidade, principalmente na Avenida Grande Circular. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Na orla do Cacau Pereira, o corpo de uma mulher aparentando 50 anos de idade fora encontrado na tarde de ontem. O corpo já estava em avançado estado de decomposição e os profissionais do Instituto Médico Legal estiveram lá na orla do Cacau Pereira para fazer o resgate do corpo. Lá no Manaquiri, na cadeia de Manaquiri, um detento de 39 anos de idade foi assassinado por seus colegas de cela, por seus colegas de cadeia. A vítima tinha 39 anos de idade e fora assassinado dentro da própria cadeia. Um grave acidente de trânsito aconteceu no município de São Gabriel há aproximadamente uma semana. O rapaz ficou gravemente ferido e veio, ao pronto-socorro João Lúcio, onde estava internado. No João Lúcio, de tudo foi feito para salvar a vida do rapaz. Entretanto, infelizmente, ele veio a óbito na madrugada de hoje. No último dia 27 desse mês, um homem de 50 anos de idade, foi barbaramente agredido a murros, chutes, socos, pontapés, pauladas e bofetes. Esse crime aconteceu na Rua 9, no bairro da Alvorada. Desde então, esse homem estava internado e lutava bravamente contra a morte. Só que a morte levou a melhor e na madrugada dessa madrugada de hoje ainda, esse homem partiu desta para pior. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Interagindo com nossos ouvintes, Paulo Guerra, as comunidades de Manacapuru fazem contato conosco, pessoal lá do Arapapá, pessoal do Supiá, aquele abraço, em Manacapuru, o Ariel D'Angelo, a Melody D'Angelo, toda a turma bacana lá, o Macena, Beto D'Angelo, aquele abraço a todos os moradores de Manacapuru que aumentam a audiência do Jornal da Manhã. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui no concurso 4.887 acumulou dezenas sorteadas 17, 29, 41, 46 e 51. A quadra saiu para 103 apostadores, cada um vai receber R$6.273 e mais 91 centavos. O terno teve 7.367 apostas ganhadoras com premiação individual de R$131,89. A Loto Fácil, concurso 1769, teve 7 ganhadores, cada um recebe R$180.158,35. Eles são de Brasília, de Colatina no Espírito Santo, de Juiz de Fora,
Minas Gerais, e Toledo, Paraná, ainda Bagé, Rio Grande do Sul, Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, e Vista Alegre, também no Rio Grande do Sul. Surpreendentemente, não teve apostador de São Paulo. Com 14 acertos, foram 1.119 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$495,38. Dezenas sorteadas 01, 03, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, fecha o jogo. 25. 6h34. Esportes. 2 jogos isolados ontem pelos campeonatos estaduais. Em São Paulo, Botafogo 0, Ferroviária 2. No Gaúcho, o Grêmio fez 3-0 no Juventude. O Flamengo enfrenta o Boa Vista nesta terça-feira, às 21 horas, no horário de Brasília, na abertura da 4ª rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Com 7 pontos, o rubro-negro é o líder do grupo C e é seguido pelo adversário desta terça no Maracanã com 6 pontos. Assim como a vitória garante o Flamengo nas semifinais com uma rodada de antecipação. Em entrevista coletiva concedida lá em Paris, ontem o técnico da seleção brasileira Tite foi enfático ao dizer que não irá chamar Neymar para o grupo brasileiro caso o astro do PSG esteja de fato lesionado. Segundo o jornal francês Le Parisien, exames de imagem constataram uma linha de fratura no 5º metatarso do pé direito do atleta, lesão semelhante a que o afastou dos gramados às vésperas da Copa do Mundo de 2018. Últimas notícias. A perda de 71 bilhões em valor de mercado sofrida pela Vale nesta segunda-feira é a maior da história do mercado de ações brasileiro, segundo dados da Economática. A ação da empresa caiu 24% neste pregão em reação do mercado à tragédia em Brumadinho. O Ibovespa caiu 2,29% aos 95.443 pontos. O dólar comercial fechou o dia com queda de 0,17%, cotado a R$3,76. Já o euro teve leve elevação de 0,007%, custando R$4,30. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou hoje em leve alta de 0,08% aos 20.664,64 pontos. O Tesouro Nacional divulga hoje o resultado das contas do governo em dezembro de 2018 e o balanço do ano passado. No último levantamento, o rombo fiscal do governo avançava para 16,2 bilhões de reais. Os estudantes que não foram aprovados em nenhuma das opções de curso pelo Sistema de Seleção Unificada SISU podem, a partir de hoje, integrar a lista de espera do programa. O prazo para que isso seja feito vai até o dia 5 de fevereiro. A adesão pode ser feita na página do SISU. Os candidatos podem escolher entrar na lista de espera para a primeira ou para a segunda opção de curso feita na hora da inscrição. Os alunos na lista serão convocados pelas próprias instituições de ensino a partir do dia 7 de fevereiro. Com o aumento de 166,7 bilhões na dívida pública até 2022, já garantido por conta das recentes renegociações e suspensões de pagamentos de dívidas de estados e municípios, o Ministério da Economia fechou a porta para um novo socorro aos governos regionais. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que não se estuda uma flexibilização no regime de recuperação fiscal, o programa de ajuda aos estados numa versão light, para abarcar mais governadores, e afirmou que a maior parte das medidas, como redução dos gastos com folha de pagamento, depende apenas dos próprios estados. 6h41 em Manaus. A China pediu nesta terça-feira que os Estados Unidos acabem com a sua injustificada repressão a empresas chinesas, incluindo a Huawei, e as trate de maneira objetiva e justa, depois que o governo desse país acusou a companhia tecnológica de fraude bancário e de roubo de segredos comerciais. O parlamento britânico votará hoje emendas para buscar uma solução para o caos do Brexit. Porém, a expectativa é de que alguns parlamentares, frustrados com a estratégia da primeira-ministra Theresa May, tentarão impor novas abordagens que podem incluir o adiamento da data de saída do Reino Unido da União Europeia. A petrolífera da Venezuela, PDVSA, não pode mais movimentar o dinheiro e os bens que tem investidos nos Estados Unidos. Isso porque o governo norte-americano emitiu nesta segunda-feira que bloqueia, decisão nesta segunda-feira que bloqueia os ativos da empresa estatal venezuelana no país. As sanções foram anunciadas pelo secretário do Tesouro norte-americano Steven Mnuchin e também proíbe
que norte-americanos façam negociações com a PDVSA. A decisão é mais uma medida de pressão dos Estados Unidos a Nicolás Maduro, que enfrenta uma crise política em seu país depois que o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se declarou presidente interino. O ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Carlos Holmes Trujillo, disse ontem à noite que o governo colombiano não sabe de que se trata uma anotação no caderno do conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, que fala de 5.000 tropas para a Colômbia. Com relação à menção da Colômbia no caderno que o senhor John Bolton tinha em mãos, o escopo e a razão para essa anotação são desconhecidas, disse o chanceler. A anotação de Bolton aparece em 2 inscrições. Em uma delas é possível ver Afeganistão, bem-vindas às negociações, se referindo a um possível acordo de paz com os talibãs. Já a segunda frase diz 5.000 tropas para a Colômbia. Segundo a agência de notícias F, a imagem causou polêmica na Colômbia, onde surgiram especulações sobre interferência na crise venezuelana. 6h43 em Manaus. O Brasil caiu 9 posições e ficou em 115º lugar no ranking de países menos corruptos de 2018, elaborado pela Transparência Internacional. O estudo mundial avaliou a percepção da corrupção no setor público de 180 países. O líder do PP, Arthur Lira de Alagoas, desistiu de lançar candidatura à presidência da Câmara e passou a negociar a formação de um bloco para apoiar o atual presidente e candidato à reeleição, Rodrigo Maia, democrata do Rio de Janeiro. No Senado, o MDB ainda enfrenta um racha na bancada em relação à candidatura do partido. Hoje a bancada se reúne para discutir quem será o candidato do partido. Os principais nomes cogitados para representar o partido nas disputas são de Renan Calheiros, que nega ser candidato, e da senadora Simone Tebet, que já se colocou publicamente como opção. A eleição para as presidências da Câmara e do Senado está marcada para sexta-feira, dia 1º de fevereiro. O presidente Jair Bolsonaro passou a primeira noite no hospital Albert Einstein, depois da cirurgia para retirar a bolsa de colostomia. Ele já estava internado desde domingo e passou pelo procedimento ontem. Segundo o último boletim médico, a cirurgia durou 7 horas e ocorreu sem intercorrências. Hoje o presidente deve começar tratamento de fisioterapia com foco respiratório e motor, de acordo com a assessoria da presidência. 5 dias de desespero e angústia. Continuam as buscas por possíveis sobreviventes e por corpos das vítimas da tragédia em Brumadinho. Famílias fazem vigília à espera de confirmações e os bombeiros retomam um trabalho incansável e cada vez mais arriscado. Até ontem à noite, 65 mortes foram confirmadas e 279 pessoas continuavam desaparecidas. A mineradora Vale, dona da barragem, prometeu nesta segunda-feira que irá fazer uma doação emergencial de R$100 mil para cada família de mortos ou desaparecidos nessa tragédia. O governo federal vai recomendar que os órgãos reguladores do setor de mineração fiscalizem todas as barragens que apresentem risco potencial à vida humana. A recomendação do governo será para que as fiscalizações ocorram imediatamente. A resolução do gabinete de crise foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Em Brasília, o presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, comandará nesta manhã uma reunião ministerial para discutir eventuais mudanças na política nacional de segurança de barragens. Ontem o governo recomendou a órgãos federais a fiscalização imediata de todas as barragens, com ênfase para as que apresentam risco de dano potencial à vida humana. 5 pessoas suspeitas de terem responsabilidade no rompimento da barragem em Brumadinho foram presas hoje. Os mandados de prisão temporária expedidos pelo juiz da comarca de Brumadinho têm validade de 30 dias. Das 5 ordens judiciais, 3 foram cumpridas na região metropolitana de Belo Horizonte, outras 2 em São Paulo. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, foram presos na região metropolitana de Belo Horizonte 3 funcionários da Vale, diretamente envolvidos e responsáveis pelo empreendimento minerário e seu licenciamento. Também foram presos em São Paulo engenheiros terceirizados que atestaram a estabilidade da barragem. A tragédia de Brumadinho, ocorrida na sexta-feira, deve se tornar o pior desastre em uma barragem na década em todo o mundo. A constatação foi anunciada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que nesta segunda-feira emitiu um comunicado para apontar para a necessidade de reforço global das medidas de segurança quando o assunto é mineração. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nessa terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Após perdas de 72 bilhões, Vale será alvo de ações coletivas de investidores estrangeiros nos Estados Unidos. A Folha de São Paulo estampa: Maia fecha acordo com PP, MDB e PTB e praticamente garante reeleição na Câmara.
Difusão.